Que era pra entender essa parada. Quem que era? Aqui, ó, Estados Unidos versus Irã. Aviões americanos sincronizando. Olha aí. Fazer esse actzinho aqui na rápida, hein? Ué, já tava sem a tela do... Eita. Tava. Nesse último sábado, dia 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram a maior operação coordenada contra o Irã desde a Segunda Guerra Mundial. E eles não estavam só atacando apenas instalações militares, eles estavam atacando um regime que governa há 46 anos. A operação começou com 2 porta-aviões americanos sincronizando os ataques com caças israelenses. A técnica militar se chama Time on Target. Então, mísseis lançados de submarinos, cruzadores de batalha disparando Tomahawks, bombardeiros de filme, B-2, Spirit invisíveis ao radar e caças F-35 israelenses. Todos calculados para atingir os alvos no exato mesmo segundo. Só que o alvo principal não era uma instalação nuclear e também não era um depósito de mísseis. Era uma pessoa. O alvo era o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. O homem que comandava o país desde 1989. E poucas horas depois foi confirmado. Aos 86 anos, o Khamenei foi eliminado no primeiro dia de operação. Mas o que os americanos e Israel não esperavam é que a resposta seria rápida. E foi muito além do que qualquer um imaginava. Israel foi atingida, sirenes tocando em Tel Aviv e Jerusalém, o sistema de defesa Domo de Ferro trabalhando no limite, interceptando mísseis no céu, mas não foi só Israel. O regime iraniano lançou uma das maiores salvas de mísseis e drones da história moderna e mirou em 6 países ao mesmo tempo: Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque. Todos esses países foram atingidos. Inclusive, o hotel mais luxuoso do mundo, o Hotel Burj Al Arab, em Dubai, também foi atacado. E agora na segunda-feira, enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês, a refinaria Ras Tanura, na Arábia Saudita, foi atingida. A Ras Tanura é a maior refinaria de petróleo do mundo. Ela processa milhões de barris por dia. Ela é operada pela Saudi Aramco, uma das empresas mais valiosas do planeta, que sozinha responde por 40% da economia saudita. E isso não foi só mais um ataque militar, foi um ataque ao coração energético do mundo. Porque a refinaria de Ras Tanura não é só importante para a Arábia Saudita, ela é meio que a artéria por onde... Uma pergunta de leigo: todo país hoje é equipado com essas sirenes, mano? Tipo, se tiver vindo um míssil em direção ao Brasil agora, tem uma sirene que toca? Não. Flui o petróleo que alimenta grande parte do planeta. E se essa refinaria parar, as consequências se espalham por todos os países, inclusive o nosso. A verdade é que o mundo tá fervendo. Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer entender um pouquinho mais de tudo que tá acontecendo e como todo esse conflito pode impactar o Brasil e o seu bolso. Só que antes de eu explicar sobre tudo isso, eu só tenho um pedido pra você. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso daqui é mega importante pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e motiva a gente a produzir cada vez mais vídeos como esse pra vocês. O primeiro ataque dos Estados Unidos aconteceu nesse sábado, mas se você acha que a guerra começou no último final de semana, você tá enganado. A origem de todo esse conflito começou em 1951. Naquele ano, um homem chamado Mohammad Mossadegh foi eleito democraticamente primeiro-ministro do Irã, e ele era extremamente popular, e ele tinha uma ideia revolucionária para a época. O petróleo iraniano deveria pertencer ao povo iraniano, e naquela época, o petróleo iraniano estava nas mãos da Anglo-Persian Oil Company, que depois virou British Petroleum, que é a famosa BP. Os britânicos ficavam com 84% dos lucros. Os iranianos ficavam com 16%. Então o Mohammed aprovou no parlamento a nacionalização do petróleo. Isso foi uma afronta ao Império Britânico e aos Estados Unidos. A resposta foi um golpe de Estado. E aí, em 1953, a CIA e o MI6, que é o Serviço de Inteligência Britânico, depuseram o Mohammed e colocaram no lugar dele um outro cara chamado Shah, que era um rei autoritário. A ideia é que esse governo ditatorial serviria aos interesses dos americanos e dos ingleses. Aí esse rei governou por mais de 20 anos, até que em 1979 aconteceu a Revolução Islâmica. E o líder dessa revolução era um homem chamado Ayatollah Khomeini. O Khomeini então prometeu ao povo iraniano independência e o fim da influência ocidental. E o povo acreditou. O Shah fugiu do país, os Estados Unidos perderam o maior aliado na região e o Irã se tornou inimigo número 1 de Washington.
Depois dessa revolução, uma série de guerras e conflitos começaram a acontecer naquela região. Na década de 1980, o Saddam Hussein, ditador do Iraque, e com o apoio dos Estados Unidos, invadiu o Irã. Foram 8 anos de guerra e milhões de mortos. Na década de 90, o Irã sofreu um monte de sanções econômicas. Eles começaram a financiar grupos armados em outros países e eles criaram o Hezbollah no Líbano. E no começo dos anos 2000, mais especificamente no dia 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda, que é um grupo terrorista sunita liderado por Osama Bin Laden, atacou as Torres Gêmeas em Nova York. Os Estados Unidos declararam então guerra contra todos os inimigos dele no Oriente Médio e 10 dias depois do 11 de setembro, o Pentágono já tinha uma lista pronta. Uma lista de 7 países que precisavam ser resolvidos nos próximos anos. Então Caralho, tinha Iraque, resolve? Líbia, Síria, Líbano, Somália, Sudão e Irã. E aí em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Em 2003, eles invadiram o Iraque, mataram Saddam Hussein e com o passar dos anos, todos esses países foram atacados. Eles foram invadidos ou desestabilizados de alguma forma. Todos menos um, o Irã. O Irã era o último da lista. E aqui aconteceu o maior erro estratégico dos Estados Unidos até agora, porque quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 e eles derrubaram Saddam Hussein, eles fizeram um grande favor estratégico para o Irã. Talvez você não saiba disso, mas tem divisões dentro do Islã. E as duas principais divisões são chamadas de sunitas e xiitas. É tipo católicos e protestantes no cristianismo. Ou seja, não comparando as religiões, mas comparando que dentro de uma mesma religião existem algumas interpretações diferentes. E no Oriente Médio, essa diferença gera conflitos políticos gigantescos. O Saddam Hussein era sunita e ele governava um país onde a maioria da população é xiita. Era uma minoria dominando uma maioria. E com o Saddam fora, a maioria xiita assumiu o poder e adivinha com quem que eles se alinharam? Exatamente com o Irã. Os Estados Unidos entregaram o Iraque então de bandeja para o Irã e a partir daí o Irã construiu o que muita gente chama de eixo da resistência ou crescente xiita. É uma linha de influência que vai do Irã, passa pelo Iraque, chega na Síria, desce para o Líbano com Hezbollah, vai para o Iêmen e até financia o Hamas em Gaza. E eles começaram a ganhar muito. Mas muito poder. E como se não bastasse esse eixo da resistência crescendo, a China resolveu entrar no meio da história e botar lenha em toda essa confusão. Porque enquanto os Estados Unidos estavam atolados em guerras no Oriente Médio e a crescente xiita estava ganhando cada vez mais força, a China estava reconstruindo silenciosamente a antiga Rota da Seda. E para quem não sabe, a Rota da Seda era uma rede de rotas comerciais que conectava a China à Europa há mais de 2000 anos. Por ali passavam seda, especiarias, ouro e centenas de produtos todos os dias. E adivinha por onde essas rotas passavam? Passavam pelo Irã, pela Síria e pelo Iraque. Exatamente pelos países que fazem parte do crescente xiita. Em 2013, a China lançou oficialmente o projeto Belt and Road Initiative, que seria a nova Rota da Seda. E a ideia ali era conectar a China, a Europa e a África através de ferrovias, rodovias, portos, oleodutos. Então investir trilhões de dólares em infraestrutura por dezenas de países era o plano. E o Irã estava bem no meio desse projeto. A China assinou acordos de cooperação com o Irã, investiu bilhões na infraestrutura iraniana, comprou petróleo iraniano, mesmo com as sanções americanas, e deu muito certo. Deu tão certo que hoje cerca de 80% do petróleo que o Irã vende vai direto para a China. O Irã então se tornou um grande financiador energético dos chineses. E além do crescimento da resistência xiita e do apoio da China, o Irã tinha um outro grande aliado ao seu lado, que é a geografia. O país fica exatamente na fronteira entre o Oriente Médio e a Ásia Central. Então, ele faz fronteira com o Iraque, Turquia, Afeganistão e Paquistão. Toda a costa sul do Irã fica no Golfo Pérsico e no ponto mais estreito desse golfo tem um canal de apenas 34 quilômetros de largura. Esse canal, ele chama Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial e no dia 28 de fevereiro, logo depois do ataque americano, as autoridades do Irã revidaram, atacando 6 países, fechando o Estreito de Hormuz, paralisando todo. A Rússia e a China não vão se meter no meio dessa guerra aí. Ô Santinho, tu tem certeza, mano? Porque ele acabou de falar assim que a China tem rota em tudo que é canto. Se os caras começarem a perder recursos, não tem chance da China falar tipo assim, ah, pera aí. Totalmente o fornecimento global de energia do mundo. Pra vocês terem uma ideia da importância do estreito, ali passam mais de 18 milhões de barris de petróleo por dia, todos os dias. Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, todos esses produtores dependem dessa rota para exportar petróleo para o resto do mundo. E o Irã, obviamente, sabia disso. Fechar o Estreito de Hormuz não requer uma operação militar gigantesca.
gigantesca. Não precisa bloquear Eles não vão se fisicamente a meter. passagem. Basta Papo de Terceira atacar Guerra alguns navios Mundial, petroleiros, certo? basta criar a sensação de que navegar por ali é perigoso demais, e foi isso que eles fizeram. Logo depois que o Irã foi atacado, eles bombardearam um petroleiro no estreito. Em questão de minutos do ataque, o preço do petróleo subiu mais de 10%. Os contratos futuros do frete em Xangai dispararam mais de 12% e o mundo começou a precificar o caos que aconteceria ali naquela região. O mundo inteiro acabou sendo pego de surpresa, mas parece que a China já estava preparada para isso. Esse gráfico que está aparecendo para vocês é o acúmulo de estoques de petróleo da China desde o ano 2000. E presta atenção do que aconteceu nos últimos anos. 2022, 14 milhões de toneladas acumuladas. 23, 27 milhões de toneladas acumuladas. 24, 56 milhões de toneladas. E 25, 54 milhões. A China vinha, então, acumulando petróleo em níveis históricos. Os estoques estão no patamar mais alto de 20 anos. E isso aqui não é nenhuma coincidência. A China sabia que essa guerra estava chegando. E ela se preparou. Enquanto os Estados Unidos planejavam atacar o Irã, a China estava enchendo os tanques de petróleo. Comprando tudo que podia, estocando, se preparando por exato cenário que está acontecendo agora. Porque a China entende uma coisa que muita gente não entende. O verdadeiro alvo dos Estados Unidos não é derrubar o regime dos ayatollahs. O verdadeiro alvo dos Estados Unidos é enfraquecer a China. É por isso que, do ponto de vista americano, fazia total sentido atacar o Irã. Isso significa proteger Israel, atrapalhar uma rota logística crucial da nova rota da seda e, ainda assim, cortar um fornecedor estratégico de petróleo da China. 15% de todo o consumo de petróleo da China vem do Irã. E esse fornecimento sendo cortado era um ataque não somente ao Irã, mas um ataque dentro dos Estados Unidos aos chineses. E olha, eu não vou ficar me alongando aqui sobre o conflito dos Estados Unidos e China, até porque na semana que vem eu vou postar um vídeo aqui no canal sobre um grande reset financeiro mundial que está por vir. Vai ser um vídeo denso, abordando todos esses conflitos que a gente tem visto nos últimos meses. E eu vou te mostrar como tudo isso está conectado e como existe algo ainda maior por trás dessas guerras. Por isso é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal e com o sininho ativado para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo por aqui. Coreia do Norte tá cheio de brinquedo lá, os caras não querem brincar com eles. O xadrez geopolítico não, deles, mano, é um país que está no meio do fogo cruzado. E não é o Irã, é o Brasil, o nosso país. Tem 4 grandes impactos que todo esse conflito pode gerar para o Brasil e também para o seu bolso. O primeiro impacto é totalmente contraintuitivo. O Brasil, ele vai ganhar mais dinheiro. Provavelmente você não sabia disso, mas o Brasil é exportador líquido de energia desde 2017. A gente produz mais petróleo do que consome, ou seja, a gente vende petróleo. Ó, o Kempis, cara. Vamos, meu amigo. O cara escutou o Brasil, ele já tá torcendo, tá achando que tá sendo convocado pra Copa. Cara, não pensa assim, não. Petróleo para o mundo todo. E aí, quando o preço do Fala de novo. a gente produz mais petróleo do que consome, ou seja, a gente vende petróleo para o mundo todo. E aí, quando o preço do petróleo sobe, exatamente como está acontecendo, o Brasil ganha mais dinheiro. Pra vocês terem uma noção do impacto disso no seu bolso, a cada 10 dólares de aumento no preço do barril de petróleo, isso traz mais ou menos 4 bilhões de dólares para o PIB brasileiro. Isso daqui é 0,2% do nosso PIB. E se o Brasil ganha mais dinheiro e tem mais dólares entrando no nosso país, adivinha o que acontece com o real? O segundo grande impacto, então, é que o real pode se valorizar. Da última vez que o petróleo disparou desse jeito foi em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Naquela época, o petróleo subiu 40%. E sabe o que aconteceu com o real brasileiro? O real se valorizou 20% em relação ao dólar. A única vez nos últimos anos que o real chegou perto de 4,50 foi logo depois da invasão da Ucrânia. Então existe um cenário real, e não impossível, em que o dólar comece a cair e o real se valorize. Com as commodities e o real mais forte, um governo brasileiro, ele geralmente poderia arrecadar mais Só impostos. estou vendo lucro. Calma, Pedro. E as Calma. empresas exportadoras poderão lucrar mais. A balança comercial pode melhorar, isso pode ajudar o Brasil a atingir o superávit primário, que é basicamente gastar menos do que arrecada. Terceiro e um pouco mais óbvio é que a gasolina pode ficar mais cara. Além do Irã ter causado uma bela de uma confusão no Estreito de Hormuz, eles também atacaram a maior refinaria de petróleo do mundo, que é a refinaria da Saudi Aramco. Ela processa milhões de barris por dia e é por onde flui o petróleo, que alimenta grande parte do mundo. Então esse choque no petróleo vai fazer o preço subir e petróleo mais caro significa gasolina mais cara, diesel mais caro, combustível de aviação mais caro. Isso impacta diretamente o transporte. E quando o transporte fica mais caro, tudo fica mais caro. Quarta coisa, a gente pode ver uma desaceleração no ciclo do corte de juros aqui no Brasil. Isso é uma pena. O Banco Central do Brasil estava se preparando para começar a cortar a taxa de juros em março. E o mercado inteiro estava com expectativa para um corte de 0,5% na Selic. A gente ainda tem 2 semanas para a próxima reunião, mas considerando
considerando que o Banco Central tem sido bem conservador nas decisões, essa alta da cotação do petróleo, que pode gerar um efeito em cascata nos preços, pode se tornar uma justificativa para a queda de 0,25% na próxima reunião ou nada. E se a situação continuar escalando nas próximas semanas, a gente pode ver uma interrupção aí dos cortes da Selic. Espero que não. Mas agora você deve estar se perguntando, beleza, entendi como esse conflito surgiu, os ataques desse último final de semana e como tudo isso pode impactar o Brasil, mas a pergunta que fica agora é, como que eu posso proteger o meu dinheiro de toda essa confusão que está acontecendo do outro lado do planeta? E bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a gente não pode controlar o preço do petróleo, a gente não controla a guerra, a gente não controla a geopolítica, a gente não controla como o Brasil vai reagir a tudo isso, mas você controla como você reage a isso. E você pode montar uma carteira de investimentos que vai estar bem posicionada para surfar todos esses conflitos que vem acontecendo. Ele vai vender? Vai vender. Sendo desde o final do ano passado. Afinal de contas, a gente teve em questão de meses a China fazendo exercícios militares em Taiwan, os Estados Unidos invadindo a Venezuela e capturando Maduro, o Trump querendo comprar a Groenlândia, agora um ataque coordenado ao Irã. E para montar uma carteira de investimentos que vai se beneficiar de cenários que a gente está vendo hoje, sua carteira vai precisar de basicamente duas coisas. Primeiro, diversificação. Então você precisa montar a sua arca, e se você já é velho aqui de casa, você já deve conhecer a arca, mas se você é novo por aqui e nunca ouviu falar nela, a arca é a metodologia de investimentos do Grupo Primo, onde você divide o seu patrimônio em 4 classes de ativos: ações e negócios, real estate, caixa e ativos alternativos. E aí você precisa montar a arca com essas 4 classes, porque elas são uma proteção contra a ignorância humana e contra o seu ego. E aí se você investe pela arca... Aí já veio pelo dinheiro, né? Ok, mas pelo menos foi uma aula. Foi uma aula.